E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Minha amiga, meu amigo, você já sabe o que eu vou pedir. Todo mundo pede, é isso mesmo. Deixe seu like e siga o nosso conteúdo. Desde já, muito grato. Mas vamos logo direto para o assunto, né? Sem conversa fiada. Eu já estava querendo fazer desde o sábado agora, né? Quando o ministro do Exército... Ministro não, né? Não tem mais esse cargo. O comandante do Exército, o Arruda, o general Arruda, ele foi demitido pelo presidente Lula. Do cargo dele em função de tudo que tinha acontecido. Todos vocês sabem que o Exército, sob a liderança do Arruda, especialmente na reta final, ele foi empossado interinamente no dia 30, agora no final do ano. Ele impediu então que os manifestantes golpistas, após toda a depredação que aconteceu no STF, a depredação que aconteceu também no Palácio do Planalto e também a tentativa generalizada de depredação também que aconteceu no parlamento, mas lá os golpistas encontraram, evidentemente, como tinha que acontecer nos outros, né, tanto no STF quanto no Palácio do Planalto, lá eles encontraram a resistência então da Polícia Legislativa. É bom lembrar também que depois que isso tudo começou a ser investigado, se descobriu que eles conheciam em mínimos detalhes a arquitetura, todas as entradas, tanto no Palácio do Planalto quanto também no Parlamento, muito provavelmente também no STF, que foram direto no plenário e destroçaram tudo. Ou seja, uma grande conspiração. E como é que se deu essa conspiração? Esse é o objetivo desse vídeo. Eu tenho pensado muito, tentando integrar, né, entender, né, não pegando, como a gente normalmente tem noticiado aqui, vocês têm visto na imprensa também, as notícias soltas, né? O golpe foi isso, a tentativa de golpe terrorista foi isso, destroçaram isso, caiu o ministro, né? O tenente-coronel Mauro Cid, ele participava do Caixa 2 do Bolsonaro, olha só, Caixa 2, o Bolsonaro realmente todo histórico, né, do Bolsonaro, e também da família dele com respeito à questão da rachadinha, aparentemente, investigação do STF agora, ele conduzia com o nosso dinheiro, o cartão corporativo dele e de todos os do Palácio do Planalto, um autêntico Caixa 2 no âmbito da presidência da República. Aliás, esse propósito ele teve a cara de pau de dizer agora, em relação à questão da dona Michele, que usava o cartão corporativo, usava o cartão de crédito de uma amiga, que ela usava porque ela não tinha limite. Ela não tinha limite financeiro. Por isso que ela usava o cartão. O cara totalmente... Gente, não dá nem para qualificar o que é o Bolsonaro e especialmente não dá para qualificar aquelas pessoas que se pautaram ao lado do Bolsonaro em toda essa corrupção que foi sistêmica de 2019 até agora o final de 2022, quando agora tudo começou a cair. Né? Lembrando ainda que ele colocou tudo em sigilo, tem mais de 1.300 sigilos dele. Né? Falando de cartão corporativo, só o cartão da presidência, os números iniciais eram de 27 milhões e 600 a valores históricos, mas que corrigido daria 32 milhões e 600, agora o número pulou entre 75 e quase 100 milhões de valores corrigidos. Ou seja, era uma gastança geral. Tem até uma matéria agora que saiu hoje dizendo, né, a gente vai publicar esses vídeos aqui daqui a pouquinho, o Bolsonaro na rua, lembra aquelas cenas dele todo sujo, comendo farofa, sujando todo, feito um porcalhão, e tudo, comendo pastel na rua, aquilo era tudo só para enganar, porque na realidade no palácio, lá na vida diária dele era só filé mignon, camarão. Era só isso, é claro, o aproveitador, não é? Não só ele se serviu do dinheiro de toda a nação, de uma forma fraudulenta, perdulária, em muitos casos, como esse agora do escândalo do cartão corporativo, que muito bem está sendo chamado de rachadinha presidencial, assim como também todo o staff que também se serviu junto. Né? E esse staff todo, eminentemente, são staffs militares. Os números iniciais, aliás, também pegando, e agora lembrando de tudo isso, citavam entre 6 e 8 mil militares nas vários níveis de administração federal, nas autarquias, nas empresas públicas. Não, o número não era esse, são 20 mil pessoas lá empoeiradas. Tá? E aí, claro, ganhando muito dinheiro, né? Teve esses generais ministros, tinha mês que os caras ganhavam entre 700 e 1 milhão de reais. É isso. Entende? Imagina. Uma verdadeira farra com dinheiro público, não é? Verdadeira farra, sem nenhum pudor.
Mas, como eu estava falando, a questão que me senta nesse vídeo agora, embora eu tenha feito esse briefing aqui, porque a situação é bastante envolvente e complexa, é de que maneira efetivamente se deu toda essa tramóia que resultou, então, na tentativa de golpe fracassado de Estado agora. Ah, foi um golpe? Foi uma tentativa de golpe, sim, está claramente materializado isso. Vamos lembrar, essa gente que eu digo, a campanha Bolsonaro, todos os seus aliados, fraudaram sistematicamente as regras do TSE, concedendo, por exemplo, criminosamente, na minha opinião, empréstimo consignado para as pessoas dentro do período eleitoral na Caixa Econômica, cobrando um juro extorsivo das pessoas que não vão ter como pagar agora, tá? Porque se for cobrado dela, como é que elas vão pagar os juros todos que tem? Não vão receber nada do auxílio emergencial, por exemplo. A mesma coisa, concedendo auxílio emergencial da ordem de entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas que não deveriam receber. Anotavam o nome deles, teve matéria do Globo, né, do jornal da TV Globo, mostrando isso lá em Goiás, os caras anotando tudo com a promessa de ganhar auxílio emergencial. Então a coisa era assim, foi uma fraude generalizada tentando cooptar o povo todo para que então votasse no Bolsonaro. E pouco se vende baratinho no Brasil, infelizmente. Uma grande parte do povo se vende baratinho. Nem cito a tal da PEC, tá, que o Bolsonaro, da desoneração, que foi simplesmente uma fraude e uma burla também às regras do TSE, onde ele diminuiu artificialmente a questão dos combustíveis, aonde ele também distribuiu vale caminhoneiro, vale taxista, ou seja, comprando todo mundo. A conta está estourando agora. Aquilo tudo tinha prazo até 31 de dezembro. E se não fosse a equipe do Lula agora continuar, ou seja, renovar isso, pelo menos na questão de combustíveis, a inflação ia disparar. Vocês devem ter percebido que o custo mensal da energia elétrica ele subiu muito nesse mês. O meu subiu. Mês passado eu paguei R$ 274 para mais ou menos a mesma quantidade de energia, esse mês foi 400. Tá? Por quê? Porque não houve a renovação, então, tá, do tal congelamento da benesse do Bolsonaro para a energia elétrica. Então, é uma situação calamitosa, mas mesmo assim, o presidente Bolsonaro perdeu. Não é? E aí, como todos nós, tudo que a gente já sabe. E aí começa, na minha opinião, o que eu estou chamando nesse vídeo da engenharia do golpe. Como é que se deu essa engenharia do golpe? Olha só, se a gente perder, tá? Vamos pegar a massa de acéfalos, de bucéfalos, de gado, e vamos colocar na frente dos quartéis. Lá eles vão estar protegidos pelo Exército. Se eles vão estar protegidos pelo Exército, era claramente um conluio do Exército. Assim fizeram. E assim foi. Assim foi até o dia 6 de janeiro, quando então o José Múcio tinha dito que naquele dia, 6 de janeiro, o acampamento estaria sendo desfeito. Houve um episódio antes também, no dia 23 de dezembro, que tinha saído uma nota também do Exército dizendo que até aquele dia tudo deveria ser desmobilizado em frente dos quartéis. Aquilo não vingou, ou seja, devia haver um super racha dentro do Exército na questão desse tocante de apoio ou não a um golpe. Então a situação foi essa. Aqueles acampamentos todos montados ali, financiados, com muita gente financiando via Pix, ruralistas, por exemplo, usava Pix de uma empresa de informática para jogar dinheiro direto, não é? Nessa história, e aquela turma ali. Aí teve a tentativa de explosão também em dezembro do aeroporto de Brasília, com bomba entregue lá em frente do quartel-general. E aí, finalmente, no dia 8, com a complacência de tudo, não é? Começou então o tal movimento, e aí depredado tudo, e aí depois, quando houve a intervenção, o Capelli tomou conta da tropa da PM, e aí a tropa da PM começou a reprimir, bomba de gás, a tropa de cavalaria e tudo em cima. Os caras viram que realmente a coisa estava ficando feia, e aí a maioria deles fugiu para frente do quartel-general, e lá, então, o comando lá do quartel-general de Brasília impediu que o Capelli, então, fizesse as prisões que ele estava querendo fazer. A seguir esse ato, houve uma reunião, então,
do do comandante Arruda, dentro desse impasse, com o Flávio Dino, ministro da Justiça, e com o Capelli. E aí o que se sabe agora é que o tal do comandante Arruda, que caiu, ele peitou os caras de lá. Não, negativo. Não vai prender não. E tem outra coisa, vai ter que liberar os ônibus que haviam sido apreendidos por ordem do Flávio Dino. E aí o Flávio Dino, não vai liberar ônibus nenhum. Então foi uma confusão generalizada. Quase ia saindo os dois na porrada, essa é a verdade. Então, e o general Arruda insistindo, não, ninguém vai prender, ninguém vai prender, ninguém vai prender, aquela confusão toda. E chegou no momento, o general Arruda disse, olha só, do Capelli, a nossa tropa do Exército é muito maior do que a de vocês. Ou seja, ameaçou claramente o Capelli de utilizar a tropa do Exército para confrontar, atacar a tropa de choque da PM, que nessa altura já estava sob o controle do Capelli. Tá? Aquela confusão generalizada, então o Arruda viu que não ia conseguir demover o Flávio Dino, que não, negativo, a gente não vai ceder e tal, resultado. Então tá bom, então vamos chegar no meio termo? Vamos. Amanhã então vocês vão lá e prendem as pessoas. É claro que tinha muita gente ali que o tal general do Exército, o comandante Arruda, não queria que fosse preso naquele momento. Quantos fugiram? Quem eram? Ninguém sabe. E aí, no dia seguinte, todos vocês sabem, no dia 9, então, começaram as prisões. Tá? E agora tem praticamente 1000 presos. Tá? Então, a história foi essa. Mas, então, qual era o grande objetivo desses golpistas todos ao permanecerem em frente do quartel? No meu modo de entender, seria forçar, tá, que, em função de toda a destruição do terrorismo que estava sendo praticado, o presidente Lula, que é o único que pode autorizar, né, autorizasse a GLO. O que é GLO? Lei da Garantia da Ordem. Essa Lei da Garantia da Ordem dá poder de polícia sem limitações ao Exército para intervir e pacificar. Era isso que eles queriam. Mas por que eles queriam isso se era só poder de polícia? Agora vem a segunda parte. Tá? Lembra que eu falei do tal do Mauro Cid? O laranja, ou o caixa 2, ou o que administrava o caixa do Bolsonaro lá, a rachadinha do Bolsonaro, lembra dele? No dia 29 ou 30, ele foi exonerado da função dele pelo Bolsonaro, ele era ajudante de ordem do Bolsonaro. E, modo seguinte, o comandante Arruda, general do Exército, né, ele então nomeou, tá, o tal do Mauro Cid para o comando do 1º Batalhão de Ações e Comando do Exército sediado em Goiânia. Tá? Esse batalhão sediado em Goiânia, ele fica a uma distância de 130 quilômetros do Distrito Federal. Então, preste atenção. Se o Lula decretasse a GLO, era esse batalhão sediado em Goiânia, que tem tanques e uma tropa extremamente numerosa para, inclusive, enfrentar qualquer autoridade superior, eles teriam se deslocado, então, de Goiânia e entrando, não é, em Brasília, é uma distância relativamente curta, 130 quilômetros, com os tanques e com tudo mais. Mas o tanque levaria muito tempo para chegar em Brasília? Não, os tanques não vêm, eles vêm em cima de caminhões. Então, em pouco tempo, chegariam. E aí, podia-se haver uma tomada de poder. Aliás, isso está muito parecido com o que foi feito em 1964. Tá? Exatamente isso, quando as tropas de Juiz de Fora, então, vieram para o Rio de Janeiro e aí o governo caiu. Tá? Então, era isso que eles queriam. Tá? E foi justamente por isso, na minha opinião, que o tal do Mauro Cid foi, então, empossado na função desse comando, que seria estratégico, porque faria intervenção no Distrito Federal, tá? E o cara, evidentemente, é a cupicha do Bolsonaro e do Arruda. Então aí haveria um golpe de Estado com toda certeza, isso acabou falhando. Tá?
Mas por que então o Arruda caiu e foi substituído então pelo general Tomás? General Tomás Ribeiro Paiva. Tá? Por que o general Júlio Arruda, que é o nome dele completo, Júlio César Arruda, caiu? Porque, além disso que eu acabei de narrar para vocês, quando Lula soube dessa história da rachadinha, com o operador laranja sendo o tal do Mauro Cid, e que ele havia ganho um comando estratégico que poderia intervir em Brasília, ele exigiu a demissão do tal coronel. E aí o Arruda, o Júlio César Arruda, o comandante do Exército, negou. Negou a cumprir uma ordem direta do comandante em chefe. Quem é o comandante em chefe? Lula. Foi a gota d'água. Já tinha todos os eventos anteriores. E aí o Lula chegou para o Múcio. Vamos tirar esse cara. Mas 2 dias antes, na quinta-feira, o general Tomás tinha feito uma declaração pública em um evento defendendo a democracia. Então o Múcio entrou antes em contato com o general Tomás, convidou a ele para ser o novo comandante do Exército. O general Tomás aceitou e aí eles demitiram então o José Arruda. Então essa sequência, o Júlio César Arruda. Então a sequência foi essa. E aí o golpe foi sufocado. Tá? Hoje parece que vai ter a primeira reunião do novo comandante do Exército com o generalato. Tá? Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, o golpe está morto? Não, eu não acho que o golpe está morto, porque tem muita gente envolvida. Muitos desses generais estão envolvidos. Braga Neto, general Heleno, e provavelmente esse Ticotinho, o nome desse cara, nome esquisito, também. O tal do Vilas Boas, lá doentado. Então tem muita gente. Esses caras são todos general de 4 estrelas. Tá? O Heleno eu não sei se é de 3 estrelas ou de 4 estrelas. Tá? Não sei. Mas a verdade é que o comandante Arruda, ele era o comandante mais antigo da tropa, ou seja, aquele que tinha a primazia na hierarquia de ser o comandante do Exército, caiu, e o general que substituiu agora também é um general também de 4 estrelas. Esse é um general garantista. Será que ele vai conseguir debelar isso de uma vez por toda? Cara, vai ter que haver muito expurgo nessa história toda aí, porque esse generalato todo, aposentado que participou de tudo isso, eles não vão se dar por vencido. Ou essa gente é expurgada, ou quem cai é o general novo que acabou de assumir. E aí acontece um golpe de Estado. Vai rolar? Eu acho que não, até porque há muito interesse aqui. Os interesses principais em relação a que isso não aconteça vêm justamente de Joe Biden, tá? Que já agora declarou todo o apoio ao Brasil e a confiança que Lula vai colocar essa gente no seu devido lugar. É isso, meus amigos. Um grande abraço.